No vídeo de hoje, 3 comentários breves, 3 temas rápidos, pincelar algumas opiniões rapidamente sobre Douglas Costa, né? As últimas sobre Douglas Costa e últimas no sentido de que acho que agora ponto, né? Já era, passar a régua e não tem mais assunto sobre ele por aqui. Uma meta que o lateral Nicolas bateu, uma meta inusitada inclusive, que ele acabou batendo. E, obviamente, Mancini, né? O Mancini está na pauta, está na boca do povo e eu vou falar especificamente agora de uma declaração dele. Que na verdade até diz respeito não só a ele, é ao Grêmio como um todo, mas vocês vão entender. Rapidamente, Douglas Costa nem tem muito o que ser dito, ele foi anunciado oficialmente pelo Los Angeles Galaxy, o que todo mundo já esperava, rescindiu só agora oficialmente com o Grêmio. E aqui também, né, eu sempre critico muito e tudo que o Grêmio faz de errado, mas nesse sentido eles foram bem. E o próprio Douglas e seu staff também, a gente pode admitir que talvez tenham colaborado, né, com alguma boa fé ali, porque se eles quisessem complicar muito, talvez o bicho pudesse pegar, né? Tinham um contrato vigente, poderiam exigir uma rescisão, alguma coisa nesse sentido. O Grêmio não vai gastar R$ 1 com a saída do Douglas Costa. R$ 1, o Grêmio não vai pagar absolutamente nada a mais para ele do contrato que tinha, né, vigente. Claro, também ele saiu do Grêmio e vai ganhar salário do Los Angeles, então óbvio, né, seria até enfim, seria meio aquele adjetivo, né, da parte dele, se ele exigisse alguma grana. Mas o Grêmio vai pagar só 7 milhões de reais referentes aos atrasados, né, ao que ele já jogou, né, enfim, do ano de 2021. E ainda assim, esses 7 milhões o Grêmio começa a pagar no ano que vem, esperamos nós que já numa Série A, né, e aí ganhando mais dinheiro, televisão, a torcida se remobilizando, e aí talvez pese menos, se tudo correr bem, né, o Grêmio precisa subir. E ainda assim parceladaço, o Grêmio vai pagar por alguns anos ainda esses 7 milhões do Douglas Costa, então é o famoso vai sair na urina. Então tá tudo certo sobre isso, página virada, é uma pena, uma decepção desportivamente falando, né? O guri que também tinha tudo para ser um ídolo, acabou não se confirmando nem um pouco. É uma pena sob esse ponto de vista, sem dúvida, mas pelo menos financeiramente o Grêmio dá um respiro nessa novela. O segundo tema também é rapidinho, até peguei aqui para não falar besteira. Não que eu não vá falar besteira, né? Mas pelo menos eu evito de falar mais uma besteira. Um print de uma notícia, né, de uma matéria. Em 99 minutos pelo Grêmio, Nicolas iguala o número de assistências de Cortez e Diogo Barbosa em 2021. Recém-chegado, lateral esquerdo concedeu 2 passes para gol. Assim, eu não li a matéria, tá? Nem sei, agora até me deu esse estalo que eu talvez devesse ter lido, porque ele não deu 2 assistências nesse jogo, né? Isso aqui é meio falacioso, na verdade, porque ele dá uma assistência, que é pro Vijaçante, mas no outro gol, se eu não me engano, ele dá o... Ah, não, acho que ele dá assistência sim. Eu ia dizer que ele toca, depois alguém toca de novo e depois dá o gol. Não, ele é o último cara a tocar sim. Esqueçam, falei que não ia falar besteira, falei besteira. Não, ele faz 2 assistências sim, eu acho. Eu tinha a impressão que o gol do Rodrigues, a bola meio que pica, bate no Diego Souza ou em alguém que escora, mas talvez não. Enfim, não vem ao caso, isso aqui não diz respeito ao Nicolas. O Nicolas ainda é uma incógnita, nós vamos ter que ver ainda. Ele deve ter limitações, ele deve ter algumas virtudes, espero eu que tenha o suficiente para ser titular do Grêmio. Mas isso aqui diz mais respeito ao Cortez e ao Diogo Barbosa, que durante um ano inteiro deram 2 assistências, sabe? Então assim, cara, isso é muito preocupante, sabe? Um lateral, o Cortez, coitado, ele já estava na fase descendente da carreira, já não conseguia mais apresentar, porque antigamente ele dava para o gasto até, mas mesmo na época que ele dava para o gasto, o cruzamento nunca foi, né, uma grande virtude dele, né? E o Diogo Barbosa é um cara que eu não sei qual é a grande virtude dele, se é que tem alguma, ele é meio confuso de uma forma geral, assim, mas também não era um cara que se destacava pelos cruzamentos, e eu acho que isso, sobretudo num time que tem Churin,
Churin, Diego Souza, próprio Elias, sabe? De repente tem uns volantes chegando na área, sei lá, tem uma força aérea considerável. Poxa, é fundamental, né? Não é um time só de baixinho, naqueles atacantes tipo Dudu do Palmeiras, que, sabe, aquele Grêmio que jogava sem centroavante, Luan falso 9. Não, não, não. É um Grêmio que joga com força aérea, sabe? Aí tu ter lateral que não sabe cruzar, não faz nenhum sentido, sabe? Pelo menos o Nicolas esse dá indícios de que esse fundamento ele domina minimamente bem. Mas foi o que eu falei no vídeo passado, né? A régua estava tão baixa, né? A competição ali na lateral esquerda vem sendo um drama há tanto tempo que qualquer um que mostrar minimamente que faz um beabá, opa, né? Olho nele. Eu acho que é mais ou menos isso e talvez esteja pintando de fato o titular da vaga. Que mais que eu ia dizer? Mancini. O Mancini declarou na pós-jogo, né, contra o Aimoré. Ele falou, acho que mais de uma vez, ele reclamou do gramado do estádio Cristo Rei. E ele não só reclamou, ele botou a culpa no gramado. Pela atuação ruim, pelo fato de o Grêmio não ter se encontrado direito. Cara, assim, ele podia ter botado a culpa em outras coisas, sabe? Ele poderia ter dito que a gente tá sem ritmo ainda, que eu acreditaria mais, porque eu acho que de fato o time ainda tá voltando das férias. Ele poderia ter falado de entrosamento, visto que era um time reserva, e depois entraram os titulares e tal. Essas desculpinhas eu até aceito, sabe? Mas aceito para não jogar tudo que pode. Agora, mas tem que superar o Aimoré com certa facilidade em qualquer cenário, cara. Em qualquer cenário. É o Aimoré. É o Aimoré, cara. É o Aimoré. Quanto que ganha o Nicolas, que a gente acabou de falar dele? Não, melhor. Quanto ganha o Diogo Barbosa, que é reserva desse time? Deve ganhar mais que o Aimoré inteiro, o Diogo Barbosa. Sabe? Não, olha a estrutura dos caras, academia, fisiologia, sabe? Medicina, testes. Cara, só um pouquinho, o gramado, cara. O gramado, cara. Não, e assim, ó, eu não tô dizendo que não tenham gramados que atrapalhem o jogo. Com certeza tem e talvez aquele seja um. Só que assim, a gente vê quando o gramado atrapalha. A gente vê. A gente vê que o time está bem montado, que tem uma mecânica, a gente entende a movimentação, a gente entende as intenções do treinador, dos atletas, né, executando em campo. E a gente vê, puxa, foi bem, mas o juiz atrapalhou. Foi bem, mas que azar, né? Foi um massacre que foi puramente azar. Se tiver fundamento, tu pode colocar a culpa no juiz, no azar, no que tu quiser, cara, no gramado. Mas não foi, cara. Não foi. O Grêmio é o mesmo Grêmio dos últimos jogos, do ano passado, inclusive. É um grande nada. Só que o Mancini não sabe mais como justificar. E o que me preocupa desse discurso é que além de a gente estar vendo um futebol ainda com resquícios fortes, né, de 2021, que foi um ano preocupante, foi um ano preocupante não, um ano trágico, né, para o Grêmio, até nos discursos de ver semelhança. Ano passado foi culpa da Covid, do surto de Covid, como se o Grêmio fosse o único, né, time que teve essa culpa. Aí depois a culpa foi do azar, né, do Herman lá, que nem um falou de cassino, que uma hora a sorte vira. Depois foi o Covid, depois foi o azar, aí depois a culpa foi dos árbitros, né, já na gestão, na era Denis Abraão. Aí o Grêmio só tá assim por causa dos árbitros, Então sempre a culpa era um elemento externo, sabe? Agora é o gramado. E não tô falando nem de ganhar da Ponte Preta, ganhar do Vasco, ganhar do Cruzeiro, ganhar do Guarani, ganhar da Chapecoense. Eu tô falando de ganhar do Aimoré, Série D de dado. O gramado, cara. Se o gramado atrapalhar o Grêmio num jogo contra o Aimoré, tem que ser 2-0 ao natural, perdendo 5 gols feitos, ou 3-0, ou 4-0, e a gente vai dizer, poderia ser mais. Mas realmente o gramado atrapalhou. É isso que o Grêmio tem que mostrar, é isso que a gente quer ver e não está vendo. Feito, era mais ou menos isso. Falou, abraço.